Bom, então hoje a gente vai fazer aula sobre a construção de tabelas de distribuição de frequência. Essa tabela que a gente vai fazer hoje, ela é aplicável para dados quantitativos contínuos. Apesar de que com pouca modificação você também faz ela para dados quantitativos e discretos. Então, como objetivo para essa aula, vai aprender uma forma sistematizada para definir o número de linhas que serão usadas em uma tabela, né? De forma que a gente não tenha uma tabela com excesso de linhas e também a gente não tenha uma tabela com linhas de menos. Poucas linhas explicam muito pouco os dados, muitas linhas deixam a tabela muito cansativa, então aí não compensaria nem utilizar. Então a gente vai encontrar um meio termo aí através do emprego de algumas fórmulas bem simples. Definir o intervalo ou a amplitude que cada classe da tabela vai ter, né, com base na variação dos dados que a gente tem e do número de classes que a gente define na primeira fase. Construir a tabela que vai conter os elementos básicos de qualquer tabela, né, que seria o título, o cabeçalho, o corpo e por fim a fonte. No corpo da tabela a gente vai associar sempre uma coluna de frequência associando com uma coluna de classes do problema. E para fazer o nosso estudo a gente vai utilizar um exemplo, que aí fica mais simples de fazer essa construção e o entendimento. Então vamos começar lá, vendo os elementos básicos que qualquer tabela vai ter. Então esses são os 4 elementos básicos. O que é o título? O título vai trazer informação do que se trata a tua pesquisa ou os resultados da tua pesquisa, né? Um título está totalmente completo quando ele responde a esses 3 questionamentos. O que é, onde e quando. Ok? Depois veio o cabeçalho. O cabeçalho tem o objetivo de explicar o que vai estar em cada uma das colunas do corpo da tua tabela. No corpo vem propriamente os dados e as frequências que a gente vai trabalhar. E por fim a fonte. A fonte indica qual é a entidade responsável pelo fornecimento dos dados, ou uma referência de onde esses dados foram extraídos. Então isso aqui sempre vai estar presente em qualquer tabela, certo? Mais informações sobre cada um desses itens é fácil de ser encontrado na literatura. Outra coisa, normalmente tabelas não apresentam linhas verticais, somente linhas na horizontal. Tabelas não apresentam fechamento lateral, né? Quando a gente tem o fechamento lateral, passa a ser chamado de quadro, mas não é bem essa a importância que eu quero dar na aula, até porque essa parte está mais ligada à metodologia da pesquisa, né? E as normas, elas se modificam de tempo para tempo, né? Então a hora que vocês forem fazer o trabalho, vocês vão pesquisar o que está vigente na norma no momento. Vamos lá. Nós vamos construir a tabela de distribuição de frequência com base nesse probleminha, nesse exercício aqui, que pede para construir uma distribuição para as notas obtidas por 40 estudantes num teste. Então eu tenho aqui os 40 valores ou os meus dados do problema. Tudo bem? Eu quero construir uma tabela. Por que eu quero construir uma tabela? Justamente para não mostrar esses resultados da forma com que eles estão aí. Nessa forma a gente chama de dados brutos. Então se você vai colocar um resultado, alguma coisa num trabalho, claro que você não vai jogar esses 40 valores lá para o teu leitor ficar lendo e verificando, olha, qual é o valor maior, qual é menor, o que aconteceu mais, o que aconteceu menos. Você vai dar uma melhorada para a sua apresentação, tudo bem? Então nosso objetivo ao construir uma tabela é transformar os dados brutos em dados agrupados, tudo bem? Então vamos lá. Primeira etapa, essa etapa, pessoal, é opcional, mas ela ajuda muito, que é a construção ou elaboração de um rol. O que é um rol?
é simplesmente uma reorganização dos teus dados de forma crescente, ou então decrescente, tanto faz, né? Pode optar, eu utilizo sempre a ordem crescente, né? Não muda muita coisa. Então, como que a gente faz esse rol? Existem várias maneiras que você pode elaborar para tornar essa tarefa um pouquinho mais fácil, né? Utilizando o diagrama de caule e folha, enfim. Mas como você vai fazer esse rol não importa muito. O importante é que ao final dessa etapa você tenha a mesma quantidade de dados, ou seja, os 40 valores, só que agora organizados, nesse caso, de forma crescente. Então eu fiz essa organização pela linha aqui, ó. Então você vai verificar que aqui os dados estão crescendo, depois cai para a linha de baixo e continua, certo? Então se eu tinha no início do meu problema 40 estudantes, ou seja, 40 notas, depois que eu organizei o rol eu tenho que ter as mesmas 40 notas, certo? Então, atividade bem fácil de ser elaborada. Segunda etapa, agora já não é mais opcional, isso aqui a gente já teria que fazer, é uma das etapas do nosso processo. É o cálculo da amplitude total, que a gente chama aqui, denota pelo H maiúsculo. O que é amplitude total? É a variação que existe entre os extremos do teu rol. Ou seja, é a diferença entre o maior valor do rol e o menor valor do rol. Do rol ou dos dados brutos lá, tá, pessoal? Tanto faz, porque eles são os mesmos. Qual que é a facilidade quando você trabalha com o rol? Que você sabe que o maior valor é o último e o menor é o primeiro. Isso já não acontece lá nos dados brutos. Antes de construir o rol, você teria que sair procurando, e aí a chance de você não ver o maior ou não ver o menor é grande, certo? Então, como eu falei, o rol não é obrigatório, mas ele ajuda muito. Então, a gente vai calcular com essa formulazinha, ó, maior valor menos menor valor. Fazendo isso, eu pego aqui ó, o último valor do meu rol, 97, menos o primeiro valor do meu rol. Cheguei que a amplitude total ou a variação total dos meus dados é de 66. Ok? Então eu tenho uma variação de 66 pontos para distribuir na minha tabela. Aí. Próxima etapa é definir qual o número de classes, que a gente chama de K. O número de classes, pessoal, vai definir quantas linhas que a tua tabela vai ter. Certo? Não é aconselhável a gente fazer uma tabela com menos do que 5 linhas. Então, se você estivesse trabalhando com uma quantidade muito pequena de dados e a conta te levasse para menos que 5, você adotaria o 5 por convenção, certo? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. A fórmula é a seguinte: K é igual a 1 mais 3,32 que multiplica o logaritmo do número de elementos n. Nesse exercício nós estamos trabalhando com 40, ok? Uma forma mais simples para aproximar esse valor do K seria utilizar a raiz quadrada do número de elementos. A aproximação seria muito boa, né? Tanto faz qual dessas você vai utilizar, ok? Bom, substituindo os valores nessa fórmula, a única coisa que tem para ser substituída é o 40, né, que é o nosso número de elementos, o resto já é da própria fórmula. Fazendo essa continha, a gente vai obter lá K igual a 6,32. Mas K não era o número de linhas? O número de linhas sempre vai ser um número inteiro, né? Aí, pessoal, tanto faz. Você pode fazer o arredondamento já aqui, né? É o que eu vou fazer nesse exercício, ó. Eu vou adotar, então, K igual a 6 linhas. Ou então eu poderia trabalhar com o valor, por enquanto, 6,32 para ir utilizando nas fórmulas e só depois eu faria o arredondamento. Ok? Tanto faz, isso não vai apresentar problemas. Lembre-se que isso aqui é uma forma de construir uma tabela equilibrada. Algumas variações de uma tabela para outra não tem nenhum problema. Quarta e última etapa antes do processo de construção realmente é definir qual vai ser a amplitude das classes. Agora é a amplitude dentro de cada uma das linhas da tabela, e essa amplitude, depois que for definida, ela é a mesma para todas as linhas, ok? Então corresponde à variação dentro de cada uma das classes. Para chegar nessa amplitude, eu vou utilizar os resultados das etapas 2 e 3.
Então eu vou pegar lá o Hzão, que é a amplitude total, que eu já calculei, e dividir pelo número de classes que eu quero utilizar. Aqui que eu falei para vocês, não tem problema nenhum se você quiser colocar aqui na fórmula 6,32. Não tem problema. Eu optei pelo 6 porque eu estou vendo que aqui, ó, vai me dar um resultado bacana, um exercício bem didático, né, bem de aula mesmo. O resultado deu 11 exato. Isso na prática quase nunca acontece, tá, pessoal? Esse número vai dar um número pode dar um número com vírgula aí, não tem problema. Como é que você vai fazer? Você vai fazer arredondamento. E esse arredondamento vai ser com que critério? Bom, normalmente a gente arredonda para o mesmo número de casas após a vírgula que os nossos dados originais tinham. Como aqui os meus dados originais não tinham casa após a vírgula, estava tudo arredondado para número inteiro, eu não vou, claro, me preocupar com isso. Mesmo que aqui eu tivesse obtido um outro valor de h, eu iria fazer o arredondamento para um número inteiro, né? Se você utilizar o 6,32 aqui, você vai ver que aqui vai dar 10,4 alguma coisa. Posso fazer lá com 10,4? Pode, só que a tua tabela vai ficar carregando o número depois da vírgula num conjunto que nem tinha. Você só vai deixar ela mais feia, mais difícil de ler, sem necessidade. Ok? Mas aqui já deu tudo redondinho, ótimo, vamos para frente. Então nesse próximo slide eu vou copiar o rol que eu já tinha feito lá, né? Só trouxe para cá. E também vou copiar o valor que eu obtive no H minúsculo, que foi a última fórmula calculada, 11. E aqui eu vou começar a construção então da minha tabela, pessoal. Vamos lá. Ó. Primeira coisa, eu vou dar um título, né? Então, cada um pode pensar um título melhor que esse, inclusive. Coloquei aqui notas obtidas na avaliação de estatística no curso de Tecnologia de Alimentos na UTF-PR em 2020. Respondi então todas aquelas perguntas. O que é isso? Quando que é isso? Onde que é isso? Perfeito. Vamos agora montar o cabeçalho. No meu cabeçalho, a primeira coisa que eu coloquei é justamente as classes. Como esse exercício trata de notas obtidas, então eu escrevi aí notas obtidas, certo? Se fosse a altura dos alunos, eu ia escrever aí a altura dos alunos. Essa primeira coluna, pessoal, ela apresenta os dados. Ela vai representar as classes. Joia? Bom, como que eu vou fazer isso daí? A minha primeira classe, pessoal, ela vai começar exatamente lá no menor valor do meu conjunto, ou seja, o primeiro elemento do meu rol. Mais uma vantagem para você ter feito o rol, tá vendo? É só ir lá e buscar o primeiro valor dele lá, ó. Então começa aqui. Agora eu coloco esse símbolo. O que significa esse símbolo aqui, pessoal? Essa barrinha fechada do lado esquerdo significa que o valor 31, ele pertence a essa classe. Como do lado direito eu não tenho a barrinha fechada, significa que o valor que está aqui já não é um elemento da classe. Ele serve como um limite, mas ele não é contado nessa classe. E como que eu vou definir qual que vai ser esse limite superior da primeira classe? Simples, é por isso que a gente calculou aquele H. Para chegar no limite superior da classe, eu vou pegar esse 31 que eu tenho do primeiro elemento, né, do menor valor do rol, e vou somar 11. Isso vai me levar para 42. Lembrando que o 42 ele não é elemento dessa primeira classe. Por quê? Porque ele vai ser o primeiro elemento da segunda. Ok? Então olha lá, o 42 está com barra fechada aqui. 42 eu somo quem? Novamente eu somo 11. Para chegar no limite de cima da minha segunda classe. Para a terceira, onde que vai começar a terceira? Mesma coisa, pessoal. Se a segunda classe terminou no 53, a minha terceira classe vai começar exatamente nele, ó. E eu vou somar 11 para chegar aqui. Sempre 11. Então note que eu nem estou vendo quantos valores eu tenho dentro de cada classe ainda. Eu vou construir todas elas simplesmente utilizando o mesmo tamanho em cada uma delas, que nesse exercício é 11. Então a próxima vai de 64 a 75, e a próxima de 75 a 86, e a próxima vai de 86 a 97. Olha um detalhe aqui, ó.
97 ele não seria dessa classe caso a barrinha tivesse aqui aberta. Eu teria que construir uma nova classe que começaria no 97 e iria até o 108. Mas como eu vejo que o 97 coincide exatamente com o último elemento do meu conjunto, não vou abrir uma classe nova para isso. Simplesmente eu venho aqui e informo que o 97 agora está contado aqui dentro. E ótimo. Ok? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tivesse aberto mais uma classe, passaria a ser 7. Né? Não teria problema. A tabela continuaria boa com 7 classes, mas assim ela vai ficar mais bonita. Tudo bem? Pessoal, então aqui eu coloquei a coluna das classes. Agora, a próxima coluna que aparece é uma coluna que já é de frequência. Lembra que eu falei lá no começo, nos objetivos, que a gente ia associar classe com frequência? Então eu vou colocar a primeira frequência que a gente poderia trabalhar, que a gente chama só de frequência ou ainda frequência simples. Bom, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso contar. Frequência significa quantos alunos tiraram notas dentro dessa primeira classe, pessoal. E essa primeira classe, ela vai do 31 ao não 42. Isso significa que se aparecesse nota 41,999, estaria ali dentro. Apareceu 42, já não é mais dessa classe. Ok? Então vamos contar. Agora é que o rol faz toda a diferença. Ó. Eu vou contar quantos elementos eu tenho entre o 31 e o não 42. Marquei aqui para vocês em vermelho, pessoal. Tudo bem? Então eu tenho 3 elementos. A frequência dessa classe é 3. Tranquilo? Mesma coisa eu vou fazer para todas. A segunda classe ela vai do 42 ao não 53. Então eu marco aqui, ó. Novamente eu tive 3. Próxima classe, que vai do 53 ao não 64. Eu tenho 5 elementos. E assim eu vou até o final. Próxima classe, ó. Essa que vai de 64 ao não 75, eu vou lá, marquei em azul lá, só para vocês visualizarem. Isso aí tem 13 elementos. E na próxima, 8 elementos. E na próxima, mais 8 elementos. Bom, está feito aqui a minha coluna de frequência simples. Aí você já faz a primeira checagem se você não errou nada, se você não contou 2 vezes, se você não contou quem tinha que ser contado na classe de baixo, na de cima. Como que é a primeira verificação que você pode fazer? Soma essa coluna. Ela tem que apresentar os 40 valores que você tinha no teu conjunto. Pode somar aí e você vai verificar que vai bater certinho. Tranquilo? Pessoal, se eu colocasse a fonte da minha pesquisa, por exemplo, Secretaria Acadêmica 2020, e eu parasse aqui, essa tabela já era uma tabela de distribuição de frequência. Porque ela tem uma coluna de classe, que são as classes dos seus dados, e uma coluna de frequência. Ok? Então, isso aqui já seria uma tabela de distribuição de frequência. Claro que nosso objetivo aqui é construir outras colunas de frequência. Você vai verificar que daqui para frente é sempre utilizando os valores que já foram contados aqui. Tudo bem? Próxima frequência que eu posso construir é a frequência acumulada. O próprio nome dela já diz, ó, eu vou acumulando. Então eu vou pensar assim, olha, quando eu estou pensando em frequência acumulada da primeira classe, eu estou pensando quantos alunos que tiraram nota abaixo de 42. Bom, abaixo de 42 são aqueles que estão realmente na primeira classe, né? São aqueles 3 que estão entre o 31 e o 42, esses aqui, ó. Ou lá no rol, esses aqui. Então, o acúmulo da primeira classe são os elementos da própria primeira classe. Já quando eu penso no acúmulo da segunda classe, agora não. Olha, pensar em acúmulo da segunda classe significa quantos elementos tiraram menos que 53. E aí eu tenho aqueles que foram pior lá da primeira classe, que são 3, mais os que estão na segunda, ok? Então eu tenho 6 alunos que tiraram menos que 53. Nota que eu estou acumulando o que vinha antes com a frequência simples da própria classe. Joia?
Na terceira classe, eu quero saber qual a frequência acumulada dela. Frequência acumulada dela significa quantos alunos tiraram menos que 64. Menos que 64, vamos lá. Aqueles que foram o pior de todos, aqueles 3. Mais os que foram no segundo grupo pior, mais 3. Isso aqui deu 6. Então, nota que para fazer o acúmulo da terceira, eu já posso aproveitar isso que estava acumulado antes, mais a própria classe. Ó, mais 5, para chegar em 11. E eu posso usar essa recorrência para todos, pessoal. Se eu quero o acúmulo dessa quarta classe, basta eu pegar quanto que estava acumulado na de cima e inserir os alunos dessa própria classe. Ó. Certo? Então, são 24 alunos que tiraram menos que 75. Mesma coisa para descobrir quantos que tiraram menos que 86. São os 24 que já estavam lá para baixo, mais os que tiraram entre 75 e 80, e não 86. E assim você vai até o final. Não é de surpreender, né? Obrigatoriamente, quando você chegar na última classe, todos os alunos têm que estar acumulados, né? Então, nesse caso, seria quantos que tiraram 97 ou menos? Todos. Todos, nesse caso, é 40. Ok? Então, essa é a forma de construir a coluna da frequência acumulada. E é claro, né, pessoal, que se o exercício te der a frequência acumulada, você faz o caminho inverso para chegar na frequência simples. Ao invés de ir somando, você vai subtraindo. Isso não tem dificuldade nenhuma para ser feito. Vamos lá? Próxima coluna. Antes disso, olha, se tivesse aparecido só a coluna das notas e essa frequência acumulada, também seria uma tabela de distribuição. Tudo bem? Bom, o que eu vou fazer agora na frequência percentual é simplesmente informar aquela primeira coluna de frequência através de porcentagem. Certo? Então eu vou escrever aqui num rascunho. Como que eu posso fazer isso? Poderia fazer com regra de 3? Claro que sim. Eu poderia pensar, olha, 40% representa 100% dos meus dados, 3 que são os da primeira classe representa X. Funcionaria tranquilamente. Ou então você pode usar essa formulazinha que é a mesma coisa, né? Só vou deixar a fórmula aqui pronta para você usar ela quantas vezes quiser. O que eu vou fazer para chegar nesse percentual? Eu vou pegar a frequência da própria classe, dividir pelo total, no nosso caso 40, e multiplicar por 100 para ter em porcentagem. Vamos fazer isso lá para a primeira classe para ver como é que funciona. O que eu pego? Primeira classe, pessoal, qual que é a frequência simples dela? Ó? 3. 3 dividido por 40 multiplicado por 100. Isso aí vai dar 7,5%. Então, essa é a frequência acumulada. Aliás, essa é a frequência percentual. Significa que eu tenho 7,5% dos meus dados na primeira classe. E aí você faz a mesma coisa para a segunda. Está vendo que a segunda ela tem a mesma frequência? 3. Então, é claro que o valor aqui, não preciso nem fazer conta, né, pessoal? Vai dar 7,5 de novo. Já na terceira mudou o valor, então tem que fazer a continha. Para a terceira classe, faça a mesma coisa. O que é a única coisa que muda? A frequência, nesse caso é 5. Tudo bem? Então resolva essa continha e vou chegar em 12,5%. E a mesma coisa você vai fazendo para todas as outras, pessoal. Vamos fazer mais uma aqui. Quarta classe. Qual que é a frequência da quarta classe? Ah, era 8. Opa, tem um errinho aqui na nossa... Aqui é 8. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, não, tá certo, desculpe. É 13 mesmo. Oh, quarta classe, 13. Então, não tem erro nenhum. Vamos tocar o baile. 13 dividido por 40 multiplicado por 100. Tá certinho, 32,5. Aqui sim, para a quinta classe, que seria 8 dividido por 40 multiplicado por 100, que me daria 20%. A última classe eu posso de novo utilizar a fórmula, mas como eu já fiz o cálculo para 8 elementos, vai dar 20%. Quando eu somar isso tudo, pessoal, quanto que tem que dar? Evidente que tem que dar 100%. Nossas contas, elas deram aqui números exatos, né? Às vezes, quando você está fazendo, dá dízima, e aí você faz o arredondamento.
Quando você faz arredondamento, pode ser que lá no final, quando você vai fazer a checagem, não bate 100%. Mas aí você perceba que deu 99,99, 100,01. Não tem nenhum problema. Esse errinho que aparece é do arredondamento. Esquece isso, ok? Bom, vamos para frente. Se eu fiz agora essa coluna expressando a primeira em termos percentuais, a próxima eu vou expressar a frequência acumulada em termos do percentual. Okay? Para ficar um pouco mais limpo, troquei aqui o slide, mas vou fazer a mesma coisa que antes, pessoal. Inclusive a fórmula é a mesma. Eu vou colocar aqui num rascunho. Nota que se agora eu quero transformar a minha coluna de frequência acumulada, é a frequência acumulada que eu vou usar aqui. Só essa diferença, mais nada. Certo? Vamos fazer aqui para a primeira classe. Ó. Primeira classe, ela tinha frequência acumulada 3. 3 dividido por 40 vezes 100 vai dar o 7,5%. Sim, claro, pelo mesmo motivo. A mesma relação que existe entre as duas primeiras colunas vai ter entre a terceira e a quarta, pessoal. Aqui eu tenho o acúmulo 7,5% das piores notas. Certo? Vamos fazer para a segunda também. Na segunda, a frequência acumulada da segunda classe é 6. 6 dividido por 40 vezes 100 vai me levar para 15%. E esse mesmo procedimento eu vou fazer para todas elas, tá, pessoal? Então, é sempre usando essa mesma forma, vou trocando simplesmente o valor da frequência acumulada para cada uma das linhas que eu quero calcular. Então, vou preencher aqui, né? E está feito. Bom, as 4 colunas de frequência estão feitas, pessoal. Então aqui é o que eu digo que a tabela está completa. Ah, mas poderia ter outras frequências, poderia ter a frequência inversa, que ao invés de você ir acumulando, à medida que as notas vão subindo, você iria, à medida que elas iam cair, poderia, mas não vem ao caso. Com essas aqui já é suficiente para a gente desenvolver o nosso trabalho. Agora eu vou completar minha tabela com uma nova coluna. Essa não é mais de frequência, ela é a coluna chamada de ponto médio. Ponto médio é o valor que ocupa o centro das classes, de cada uma delas, pessoal. E esse ponto médio vai ser muito útil para a gente na hora de calcular algumas medidas, como média, mediana, bom, o que vem para frente aí no nosso estudo, tá? Então, o que eu preciso fazer? Preciso encontrar o centro de cada uma dessas classes. Vou fazer um rascunho aqui também, muito simples, ó. O ponto médio de cada classe é o limite inferior dessa classe somado com o limite superior dividido por 2. Somar e depois dividir por 2 é calcular a média entre esses dois valores, certo? Por isso o ponto médio. Então vou lá na primeira classe. Ó. Qual que era o limite inferior da primeira classe? 31, não é isso? Olha aqui. Somo com o limite superior dessa classe, que é o 42. E faço a média entre eles, então divido por 2. 73 dividido por 2 vai dar 36,5. Significa que o valor que está exatamente aqui no centro é 36,5. Joia? Vamos fazer mais uma aqui, ó. Para a segunda classe. Bom, agora você olha na segunda classe. Quem que é o menor valor? 42. Quem que é o maior valor dessa classe? 53. Nota que você não vai olhar nada mais em rol. Você vai olhar simplesmente o que está escrito como sendo os limites da classe aqui. Tudo bem? Soma esses dois, dá 95, dividido por 2, 47,5, preencher aqui. E assim você pode fazer para todos os outros, pessoal. Sempre usando essa mesma formulazinha, você vai fazendo linha após linha. Ó. E quando você estiver praticando isso, você vai perceber uma regularidade que aparece aqui. Ó. Veja, do 36, se eu somar o meu H, dá o de baixo. Certo? Então sempre de um ponto médio para outro ponto médio, quando eu tenho uma tabela construída desse jeito, para dados quantitativos contínuos, sempre eu consigo chegar no próximo ponto médio somando o valor de H. Então eu poderia muito bem ter feito aqui só o primeiro, e para achar todos os outros, ao invés de utilizar essa forma, eu poderia ir somando mais 11, mais 11, mais 11, mais 11. Você vai ver que toda vez que você fizer isso, você vai cair exatamente no centro da próxima classe. Ok? Então é isso aí, pessoal. Essa é a tabela completinha com tudo que a gente precisava dela. Nesse último slide, só limpando um pouquinho, né, tirando aquela parte dos rascunhos e mostrando
a nossa tabela completinha. Beleza? Os exercícios que eu vou deixar para vocês para construir tabelas e também algumas parcialmente construídas para você brincar aí na forma de um quebra-cabeça e montar ela toda. Certo? Então ficamos por aqui, espero ter ajudado.